Especificar materiais acústicos pode se tornar um verdadeiro pesadelo quando você descobre que existem milhares de materiais diferentes. Mas eu vou te mostrar que você só precisa conhecer 5 desses materiais para transformar os seus projetos disso No interior do Piauí, em meio a paisagens impressionantes da Caatinga, ficam os locais mais importantes do mundo. para isso. No interior do Piauí, em meio a paisagens impressionantes da Caatinga, ficam os locais mais importantes do mundo. E no final desse vídeo eu vou te mostrar 2 estratégias que os especialistas em acústica utilizam para extrair o máximo desses materiais. Fala a verdade, por muito tempo só o que se falava de materiais acústicos era sobre a famigerada espuma acústica, inclusive aquela com formato de caixa de ovo, a famosa Sonex, que inclusive ainda existe e é muito utilizada. Mas os tempos mudaram para melhor, e o fato é que existem tantos materiais acústicos que há inclusive eventos dedicados exclusivamente para a promoção desses materiais. Começando por ela mesma, pela espuma acústica. As grandes vantagens da espuma acústica são o fato dela ser um material extremamente leve e versátil. Elas já podem vir pigmentadas de fábrica, o que significa que você tem uma possibilidade imensa de cores para trabalhar. Porém, também significa que você em hipótese nenhuma deve pintar esse material, justamente porque ele é todo poroso e da feita que você pinta isso de qualquer maneira, você está obstruindo os poros da espuma. E quando isso acontece, ela deixa de ser uma espuma e para de funcionar acusticamente. Mas existem algumas questões técnicas que são muito importantes para você conhecer e que vão te ajudar muito em projeto. Por exemplo, você sabia que quanto mais grossa, mais espessa a espuma for, mais ela absorve o som? E é justamente por isso que ela é comercializada em diferentes espessuras. Segundo, elas são ótimas para tratar ambientes voltados para fala, como salas de aula, pequenos auditórios e até ambientes de trabalho, porque afinal de contas esse material funciona muito bem em frequências ali que vão dos médios aos agudos, que são exatamente o espectro da voz humana. Terceiro, elas são muito boas para tratar ambientes já existentes, porque é um material tão leve e fácil de instalar que você consegue fazer uma reforma facilmente. Isso sem falar que ela continua tendo um dos melhores custos-benefícios do mercado. Porém, na minha opinião, o maior problema da espuma acústica é o fato dela ser um material bem sensível, o que pode limitar a aplicação dela em locais em que você tem muita circulação ou que tenha contato próximo de pessoas ou objetos. Mas comparada à versatilidade de formas, cores e tamanhos que você pode ter, isso é facilmente contornado. Com as espumas acústicas você pode inclusive criar seus próprios desenhos e materiais acústicos, porque ela é toda usinável, então você pode mandar para o fabricante o objeto que você quer criar a partir da espuma acústica e eles conseguem fabricar isso. Lógico, vão ter custos envolvidos e quanto melhor você fizer o aproveitamento do bloco de espuma, mais econômico vai ser. Agora vamos falar das primas da espuma acústica, que são as lãs acústicas. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de lã de vidro, lã de rocha e de lã de PET. As 3 são ótimas para absorver o som, inclusive podem ser utilizadas para fins decorativos também. Mas tudo isso vai depender de algumas características da lã, como por exemplo a espessura e a densidade dela, já que elas são comercializadas em vários tamanhos e pesos. Mas você talvez esteja pensando que as lãs são um material meio feio, meio grosseiro, meio rústico, por que eu utilizaria isso para decorar um ambiente? E o interessante é que com as lãs acústicas você pode revestir ela num tecido que a gente chama de tecido ortofônico. Basicamente é um tecido que tem malha aberta que permite que o ar entre nele e seja absorvido pela lã, como esse que eu tenho bem aqui, que é da Trisoft. Então ele é uma lã de PET revestida num tecido de malha aberta, né? Então um tecido ortofônico, e ele tem essa imagem aqui plotada. O meu já está um pouquinho acabado, mas com certeza você vai conseguir criar praticamente qualquer obra de arte, qualquer quadro ou qualquer diagramação que você desejar num painel acústico. Mas as lãs acústicas também podem ser comercializadas em outros formatos, inclusive a lã de PET tem um formato muito interessante que são as placas de alta densidade. Esse tipo de placa aqui é uma placa de lã de PET, e o interessante é que como ela é um material um pouquinho mais rígido, ela pode ser usinada, e aqui eu tenho alguns frisos que foram feitos em fábrica, então eu consigo ter esse efeito de baixo e alto relevo que lembra bastante um ripado, então a sua criatividade é o limite aqui. E assim como o tecido pode ser plotado, a lã de PET também pode. Então aqui eu tenho uma amostra da Brasil Acoustic, que é uma plaquinha de lã de PET que recebeu uma plotagem, né, uma impressão especial, lógico, porque tem que ser um tipo de impressão que não impeça o material de funcionar. Então você manda a arte em alta qualidade para eles e eles imprimem na placa.
Mas os revestimentos e os painéis não são as únicas aplicações das lãs. Elas também são muito utilizadas como forros modulares, que trazem um efeito muito bacana para o espaço, além de ter um excelente custo-benefício. Mas já que a gente está falando de forros acústicos, por que não falar logo das fibras minerais, que são um dos materiais mais utilizados para essa aplicação? Os forros minerais continuam sendo um dos tipos de forros mais especificados, principalmente em obras públicas, que já tem, todo esse hábito e esse costume de utilizar esse tipo de forro em áreas comerciais, em áreas corporativas. Porém, um cuidado muito importante que você tem que ter com esse tipo de forro é que ele costuma ser um pouco mais sensível a temperaturas altas e a umidade, então ele pode deformar com uma certa facilidade. Então evita utilizar ele embaixo de coberturas, Você vai utilizar esse forro normalmente em ambientes que você tem uma laje. Por outro lado, é nos painéis que esse tipo de fibra costuma brilhar ainda mais. Isso aqui é um painel de fibra de madeira mineralizada, que é um processo em que é feita uma mistura cimentícia e dá uma certa rigidez para esse material, sem necessariamente que ele perca as suas propriedades acústicas de absorção sonora. E esse material, além de ser bem resistente mecanicamente falando, ele tem um apelo estético muito interessante, porque você pode já trazer ele pigmentado de fábrica e criar mosaicos bem criativos com ele. Bom, então você já deve ter percebido que a especificação do material acústico não depende só do desempenho e do conforto. Tem várias questões aí, como a estética e o orçamento envolvidas. Mas tão importante quanto saber essas propriedades e características desses materiais acústicos é você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo de qualidade como esse aqui. E agora que você já deixou o seu like e se inscreveu, vamos falar de outros materiais que também têm resistência mecânica e são ótimos absorvedores sonoros. E eu tô falando desse camarada aqui que eu tenho certeza absoluta que você já deve ter visto ele instalado em algum lugar. Sim, eu estou falando dos materiais perfurados, que não são feitos apenas de gesso perfurado, eles podem ser feitos de materiais como madeira, MDF e até mesmo metal. E eu tô aqui com uma amostra da Ambi, que é um material acústico à base de MDF, e aqui eu tenho algumas ranhuras e dentro dessas ranhuras tem uma perfuração. E é essa perfuração que é responsável pela absorção do material. Da mesma forma, eu tenho aqui uma amostra da Garb, que é um material à base de metal, que ele pode ser tanto espaçado, com esses vãos aqui que permitem a entrada do som, ou perfurado também. E aí tem diferentes acabamentos, aquele liso para refletir o som e aquele perfurado para absorver. Então você consegue combinar superfícies de reflexão e de absorção para trazer o equilíbrio para o seu projeto. E esse é o grande pulo do gato. Quando você passa a entender que a acústica também é o design de interiores, também é estética, também é arquitetura, você economiza, porque ao invés de você gastar com um revestimento e depois com um material acústico, você projeta tudo para conversar e ter harmonia. E todos esses materiais perfurados e ranhurados que eu acabei de te mostrar podem já vir pintados ou revestidos de fábrica, mas você também pode pintá-los na obra. Mas você tem que ter muito cuidado, porque durante essa pintura, se você obstruir essas perfurações, acontece exatamente a mesma coisa que eu falei que acontece com a espuma acústica. Se você impede o som de entrar no material, você inviabiliza, você inutiliza o material. Então, melhor deixar para o fabricante fazer isso. Mas isso nos leva a um outro cuidado, na verdade uma observação que você tem que ter com relação a esse tipo de material, porque ele não é simplesmente um revestimento, ele é um sistema. E o que eu quero dizer com sistema é que, na verdade, por trás desse revestimento perfurado ou ranhurado, você vai ter toda uma estrutura que vai permitir que você coloque uma lã acústica por trás dele. Como eu disse, ele é um sistema e todo sistema é composto por partes. Você tem as peças de acabamento, que tem perfurações ou ranhuras, e você tem a cavidade interna desse material que é preenchida, e esse conjunto é o que faz a mágica acontecer. Inclusive, muita gente não sabe disso, até mesmo alguns vendedores de materiais acústicos não sabem disso, porque eu já vi bastante situação de gente comprando forro de gesso perfurado e não colocando a lã, por simples orientação do vendedor, que quis economizar ali na venda e não vendeu um produto que é essencial para fazer a coisa funcionar. E o que é importante você saber sobre esse sistema é que, dependendo do tamanho da lã e do tamanho do espaço que tem por trás desse revestimento, que a gente costuma chamar de plenum, o desempenho desse sistema como um todo vai variar, inclusive pode ficar algo muito positivo para o seu projeto. Isso basicamente significa que se você aplicar esse material na parede ou como forro, ele vai funcionar de formas diferentes.
Isso não necessariamente é algo negativo, eu enxergo como algo muito positivo, porque quanto mais possibilidades e versatilidade de desempenho e de função você tiver do material, melhor, porque isso te dá mais liberdade de projetar. Afinal de contas, material acústico em excesso é quase tão ruim quanto não ter material acústico nenhum. E outra grande vantagem dos materiais perfurados em relação às fibras, às lãs e às espumas é o fato de que elas conseguem absorver muito facilmente baixas frequências. Então já anota aí, se você está projetando um ambiente com música, com sonorização, que vai passar filme e que você sabe que vai ter um sistema de som que vai carregar os graves, já se preocupa em utilizar materiais dessa categoria. Mas sempre tem aquela situação muito específica, digamos que você está projetando um home cinema ou um estúdio de gravação, e aí você vai ter que lidar com um tipo de material muito especial e eu quis incluir ele nessa lista porque você precisa conhecer ele. Que são os famosos bass traps, que a gente chama de absorvedores de membrana. São basicamente materiais acústicos projetados sob medida para resolver problemas extremamente específicos. E o que eu quero dizer com isso é que, a depender das características do seu projeto e das características de uso dele, podem ter determinadas frequências sonoras que possam se destacar muito. E quando você está falando de um ambiente profissional e de audição, como é o caso de estúdios e de cinemas, você vai querer entregar uma qualidade sonora totalmente equilibrada. E essas frequências acabam prejudicando essa experiência, principalmente para quem tem o ouvido um pouco mais aguçado. Mas como é que é feito um bass trap? Normalmente ele é uma caixa fechada, recheada de lã e tampada com uma placa fina, que normalmente é feita de madeira. Tanto a espessura dessa placa, que a gente chama de membrana, quanto o tipo de material, a quantidade de lã e o tamanho da caixa vai depender exatamente da frequência que você quer que ele absorva. Inclusive existem sites gratuitos em que você pode calcular e projetar esse tipo de material. Mas no começo do vídeo eu disse que existem duas técnicas que os especialistas em acústica utilizam para extrair o máximo desses materiais. E é sobre elas que eu vou falar agora, que são as nuvens e os baffles. Se você pegar qualquer um desses materiais e suspender eles na horizontal, você criou uma nuvem. E a grande vantagem da nuvem é o fato dela não estar colada, você consegue aproveitar boa parte da superfície dela. Isso aumenta bastante o potencial do material de absorver o som. E eu fiz uma simulação acústica para te mostrar a diferença do material colado no teto e ele suspenso como uma nuvem. E isso vai mostrar para você que você consegue inclusive economizar na quantidade de material para alcançar mais resultado e mais desempenho. Geral. Com isso, com a formação, com a qualificação, com a produção de conhecimento, onde a universidade forma, qualifica recursos humanos para atender a sociedade de uma maneira geral. Com isso, com a forma... Agora, quando você pega o material e suspende ele na vertical, nesse sentido aqui, você criou um baffle. E a grande vantagem do baffle é o fato de que você consegue concentrar bastante material numa pequena área. Então você aumenta a área de material acústico por metro quadrado. Só que você tem que tomar cuidado com o distanciamento entre as peças. Isso normalmente o fabricante vai te dizer qual é o espaçamento mínimo para você alcançar o desempenho desejado. Mas seja nuvem ou baffle, uma coisa muito interessante é o fato de que você pode combiná-los com forros acústicos, então você consegue criar uma grande área de absorção combinando duas estratégias diferentes. Claro, você só vai usar essa estratégia se realmente for necessário, se você precisar de bastante absorção, que costuma ser o caso em ambientes com o pé direito muito alto em que você não tem área de parede para trabalhar a absorção sonora. E se você dominar esses 5 materiais e essas duas estratégias, eu tenho certeza que a acústica de todos os seus projetos já vai ser muito melhor. Mas se você quer ir além e quer deixar de projetar ambientes que só evitam problemas para passar a projetar ambientes memoráveis, então clica no primeiro link da descrição e agenda uma conversa comigo que eu te mostro o caminho.